Auditório Topázio, agora com o painel 2, Renascença Africana, competição na nova fronteira para os investimentos. Investimentos dos países da CPLP, proximidade cultural e política, a presença da China, vetor de crescimento e novos parâmetros de competição. Os nossos palestrantes já estão aqui. O secretário Jean Marcel Fernandes, da Divisão de Operações de Promoção Comercial do Ministério das Relações Exteriores, o professor Sherban Leonardo Cretoio, da Fundação Dom Cabral, e o Altair Maia, economista, autor de 3 publicações sobre a África. Eu passo a palavra, então, ao secretário Jean Marcel, por favor. Boa tarde. Queria, antes de mais nada, parabenizar a Federação de Câmaras Portuguesas de Comércio pela organização do evento e agradecer o convite para a minha participação aqui. Muito me honra participar de tão importante evento. Eu queria, antes de começar propriamente a palestra, pedir desculpas porque eu não sou exatamente um especialista em África. Eu, no Itamaraty, cuido da parte de promoção comercial. Eu auxilio empresas brasileiras que queiram fazer negócio no exterior e também empresas estrangeiras que queiram fazer negócio no Brasil, mas eu achei que, como representante do Brasil, do Itamaraty aqui, eu deveria falar um pouco além da promoção comercial. Então, os senhores me desculpem de falar um pouco de generalidade, mas eu vou procurar fazer o meu melhor. Então, vamos lá. Como é que usa aqui, por favor? Pronto. Onde é que aperta? Assim, né? Ok. Bom. Então, queria, antes de mais nada, falar um pouco de aspectos políticos do tema que nos reúne aqui, a Renascença Africana. O continente africano, como os senhores sabem, vive um novo dinamismo político. É um momento em que muitos países vivem um processo de pacificação, de fortalecimento das suas instituições, de forte expressão e aperfeiçoamento institucional, o que cria um bom ambiente para negócios no continente africano. Ali como exemplo, eu cito que somente em 2012 ocorreram mais de 20 eleições para o executivo e para o legislativo no continente, o que é uma amostra que realmente a democracia vem se estabilizando em boa parte do continente e isso, sem dúvida nenhuma, facilita negócios no continente africano. Aqui eu cito a revista The Economist, que em dezembro de 2011 fez uma boa matéria sobre essa questão do crescimento africano no ano 2000, na década de 2000, e citou que o crescimento africano foi acima da média mundial, que no período 10 países, entre os 10 países de maior crescimento econômico no período, 6 eram africanos, e que a África subsaariana cresceu 5,3% entre 2000 e 2012. O interessante disso é que a mesma revista The Economist, muito conceituada, uma década antes havia chamado o continente africano do continente sem esperança, the hopeless continent. E depois eles próprios admitiram quão errados estavam ao verificar que uma década depois, no continente africano se encontrava a nova fronteira do crescimento mundial comparável ao crescimento asiático. A revista Time, um ano depois, também fez uma matéria parecida e destacou algumas causas para esse crescimento africano. Maior estabilidade política, como eu já citei, a alta do preço dos produtos primários, sendo a África um exportador desses produtos, se favoreceu dessa alta de preços. Ampliação dos mercados internos, um maior número de consumidores em cada país. Aceleração do processo de urbanização, o que também contribuiu para aumentar o número de consumidores no continente. Aumento de investimentos estrangeiros no continente, entre os quais de brasileiros, e grandes projetos de infraestrutura, de telecomunicações, expansão bancária e também crescimento do consumo interno. Então, essas são as causas identificadas pela revista Time nessa reportagem para o crescimento econômico africano na década de 2000, como já citado. E, nesse contexto, houve também, no mesmo período, uma forte aproximação política do Brasil ao continente africano, especialmente a partir da gestão do presidente Lula, em 2003. A África passou a ser uma prioridade absoluta da política externa brasileira
E com isso houve uma série de visitas presidenciais, tanto do presidente Lula à África, como de chefes de Estado e chefes de governo africanos ao Brasil, além de outras autoridades também, ministros de Estado, etc. Aqui eu cito, por exemplo, os países de origem de chefes de Estado e governos africanos que visitaram o Brasil entre 2003 e 2010. Vejam que aí em laranja, total de foram 26 países, 48 visitas, somente nesse período do governo Lula, 2003 e 2010. Aqui mais um exemplo, o ex-chanceler Celso Amorim, no mesmo período, 2003 e 2010, visitou 33 países e fez 69 visitas à África. E aqui foi o número de visitas do presidente Lula, também no mesmo período. Ele visitou 23 países em 28 visitas em apenas 8 anos de mandato. Isso, para um cidadão comum, já seria algo notável, tantas visitas a países africanos num período tão curto. Para um chefe de Estado é ainda mais notável, dada a dificuldade de locomoção de um chefe de Estado. Isso realmente é uma demonstração da importância atribuída à aproximação política com o continente africano a partir do governo Lula, 2003. Bom, toda essa aproximação política, evidentemente, ocasionou outros tipos de aproximação. Houve diversos projetos de cooperação técnica nas áreas de segurança alimentar, agricultura, educação, saúde, meio ambiente, emprego, desenvolvimento urbano. E aí eu destaco ali a logo em cima da ABC, que é a Agência Brasileira de Cooperação, ligada ao Itamaraty, que esteve à frente de 55 milhões de dólares em projetos em 47 países africanos no período, 37 milhões só em países de língua oficial portuguesa, o que demonstra realmente um considerável esforço de aproximação do continente africano por intermédio da cooperação técnica. Houve também, em 2006, registro de abertura do escritório da Embrapa em Gana, que foi também um marco. Há muita demanda a projetos de cooperação com a Embrapa no continente africano. Isso também por conta das inúmeras visitas de autoridades políticas brasileiras ao continente, que ajudou a criar essa demanda, que até hoje é muito crescente. No fundo, o desafio que a gente tem hoje, no final da apresentação a gente vai chegar a isso, é conseguir, na verdade, atender a essa forte demanda por cooperação técnica brasileira na África. Cita-se também o Centro de Formação Profissional em Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, outros exemplos também de projetos de cooperação técnica no continente. E também, mais especificamente, o início das atividades da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, em Redenção, no Ceará, em 2011 também. Isso foi um grande marco da aproximação do Brasil à África, em termos também educacionais. Sobre as relações diplomáticas também houve um amplo crescimento da intensificação das nossas relações diplomáticas. Somente no período do governo Lula houve abertura ou reativação de 19 representações brasileiras no continente africano. E nós, ao estabelecermos relações diplomáticas com a República Centro-Africana, podemos dizer que hoje temos relações diplomáticas com todos os 54 países africanos, o que é realmente algo notável. E o Brasil tem hoje 37 embaixadas na África, sendo o 5º país não africano com o maior número de representações diplomáticas no continente, o que também é um número notável. E esse aumento da representação brasileira na África não é só uma questão do número de representações, mas também o Itamaraty tem buscado fortalecer a atuação dessas embaixadas. Então, por exemplo, no ano passado foi criado um grupo técnico que busca, o GTEX África, que busca estudar formas de aumentar o comércio e a cooperação com a África, e esse grupo identificou como uma das necessidades fortalecer a presença de setores de promoção comercial do Brasil nessas embaixadas na África. Então, realmente, continua essa ser uma prioridade do governo brasileiro, e eu acho que isso tende a intensificar ainda mais o número de negócios com o continente. Em contrapartida também, houve abertura de 19 embaixadas de países africanos no Brasil
nesse mesmo período, elevando para 34 o número de representações diplomáticas africanas em Brasília. Realmente também é um número considerável, tendo em conta que são 54 países no total. Do ponto de vista de paz e segurança, o Brasil faz parte de diversas iniciativas das Nações Unidas de promoção da paz no continente africano. Cito aí alguns exemplos: a missão na Costa do Marfim, Sudão, Sudão do Sul, Libéria, Saara Ocidental. O Brasil também ocupa a presidência da Comissão de Configuração para a Construção da Paz de Guiné-Bissau. E mais um exemplo ali embaixo, mais recentemente, foi o lançamento do programa Mais Alimentos África, que visa a facilitar o financiamento da exportação de materiais, maquinários agrícolas para a produção familiar na África. Falando um pouco agora sobre comércio, mais especificamente, em um pouco mais de 10 anos, de 2002 a 2012, o intercâmbio brasileiro com a África cresceu 426%. Veja o quanto que essa aproximação política teve resultados no relacionamento comercial do Brasil com o continente africano. Saltou de 5 bilhões em 2002 para 26,5 bilhões em 2012. As vendas brasileiras aumentaram 417%, mas as compras brasileiras quase 433%, o que mostra que esse aumento foi uma via de mão dupla. Na verdade, não apenas as exportações brasileiras cresceram para lá, mas também as compras do Brasil de produtos africanos. A importância econômica do continente africano, acho que nem vale a pena perder muito tempo, isso é mais do que óbvio, né? A África é o segundo continente do mundo em extensão territorial, também é o segundo continente mais populoso do mundo, um PIB de 1,9 trilhões e um PIB nominal per capita de 1,9. Há também, além da proximidade política, da proximidade econômica, do nosso comércio, há também de se destacar a proximidade cultural que nos une, Brasil e a África. Aqui eu cito o livro do embaixador Alberto da Costa Silva, um dos grandes especialistas em África, que publicou um livro, Um Rio Chamado Atlântico, que fala exatamente dessa questão da proximidade dos dois continentes, que um dia, na verdade, já foram um continente só, né? E ele faz essa metáfora do Oceano Atlântico como se fosse um rio, e que Brasil e África estão, na verdade, às margens desse rio, com muita proximidade cultural. Houve uma imensa influência da cultura africana no Brasil, isso é verificado na nossa música, na nossa culinária, nos nossos costumes, e também do Brasil na África. É preciso lembrar que o Brasil tem acima de 50% da população brasileira de origem africana, o que coloca o país como a segunda população de origem africana no mundo, depois da Nigéria. Isso realmente é prova do quanto nós somos próximos. A influência cultural brasileira na África também se reflete em novelas brasileiras, que fazem muito sucesso no continente, música, o futebol também é algo que nos aproxima, uma paixão em comum. Bom, falando um pouco da evolução do comércio Brasil-África, como eu já citei, houve um aumento das exportações de 417% entre 2002 e 2012, de importações de 433%, e um aumento do intercâmbio comercial de 426%. O déficit comercial, com exceção de 2009, houve um déficit comercial superávit de 227 milhões de dólares. Sobre os fluxos bilaterais de comércio, nós exportamos 38,7% de manufaturados para a África, 25,7% de semifaturados, produtos básicos 35,6%. E as importações brasileiras são ainda muito concentradas em combustíveis, 83%, e adubos, 7%. Isso é algo que a gente busca muito incentivar a aquisição de outros tipos de produto também e diversificar essa pauta de importações da África. Os principais produtos exportados para o Brasil: açúcar, carne, cereais, automóveis, minérios, máquinas mecânicas e aviões. E importamos, como eu disse, combustíveis, adubos ou fertilizantes, cacau e derivados, ferro, aço, sal, enxofre e cimento. Agora eu queria falar um pouco das atividades da área que eu chefio dentro do Itamaraty, a Divisão de Operações de Promoção Comercial,
para dizer o quanto que nós, na Chancelaria Brasileira, procuramos apoiar iniciativas de comércio, de aumento de comércio com a África, especialmente. Nós realizamos, apenas no ano passado, 6 eventos no Brasil e 12 no exterior, de promoção comercial. Foram 10 missões empresariais ao Brasil e 19 ao exterior, que nós ajudamos a organizar. Apoiamos 15 feiras no Brasil e 135 no exterior. E organizamos palestras e seminários, e fizemos a promoção de 512 reuniões com o setor privado durante o período. Essas missões, esses eventos são feitos em parceria com outros atores de promoção comercial do governo brasileiro, entre os quais o Ministério do Desenvolvimento do Comércio, Apex, MAPA, Ministério do Turismo, Embratur, MCTI. Há também uma forte aproximação com a CNI, com as federações de indústria, com o empresariado em geral, com vários tipos de associações do setor privado, com os quais a gente organiza rodadas de negócio, participação em feiras, etc. Em 2012, como eu já citei, foram 135 eventos, feiras no exterior, nos quais 9 na África. E eu cito aqui algumas feiras em que participamos: a Citex na África do Sul, a Constrói Angola e a Filda em Angola, a Facim em Moçambique e algumas outras também, especialmente na área de turismo. Aqui eu pedi até autorização para o nosso Rômulo Soares, que utilizei a imagem dele aí, mas com a devida autorização, por acaso ele estava aqui no painel anterior. Eu cito aqui a proximidade que nós temos no Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty com eventos promovidos pelas câmaras portuguesas de comércio, e aqui mais especificamente um evento que participamos em 2011, na comemoração dos 100 anos da Câmara do Rio de Janeiro, e também participamos do último encontro, o 6º encontro de negócios de língua portuguesa Brasil-Portugal. Agora eu gostaria de citar um pouco os investimentos brasileiros em alguns países africanos, especialmente os de língua portuguesa. Em Angola nós temos diversas empresas com investimentos expressivos. Cito Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, Queiroz Galvão, Petrobras. E também o papel fundamental do Comitê de Financiamento e Garantia de Exportações, o COFIG, porque, na verdade, há necessidade sempre de buscar novas linhas de financiamento para facilitar mais investimentos brasileiros na África. Agora, hoje pela manhã, o ministro Fernando Pimentel anunciou a criação de uma nova diretoria no BNDES, que vai se especializar apenas em estudar novas linhas de crédito para financiamento de projetos na África. Isso eu acho que é uma iniciativa louvável que prova o quanto o governo brasileiro está atento à necessidade de novas iniciativas para apoiar a internacionalização das empresas brasileiras rumo à África. Eu acho que isso é muito importante. Em Moçambique, o Brasil é o maior investidor estrangeiro. Algumas das empresas lá presentes, Vale, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, Odebrecht, isso para citar apenas algumas, há outras menores também, que estão indo na esteira dessas grandes. Os principais setores, mineração e infraestrutura. E também, como estamos falando de negócios de países de língua portuguesa, eu também queria citar um pouco dos nossos interesses comerciais e da nossa interação comercial com Portugal, mais especificamente. Como foi dito hoje cedo, na abertura desse encontro também, esse contexto de crise financeira, na verdade, deve ser encarado como uma oportunidade e não como um empecilho à discussão de novos negócios, por exemplo, entre Brasil e Portugal. E isso a gente tem verificado por conta das privatizações, enfim, busca de novos negócios. O setor privado é muito criativo, tem sido muito criativo na identificação de novas oportunidades de negócio. Algumas das empresas brasileiras em Portugal, Camargo Correia, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Petrobras, Embraer, Banco do Brasil, Itaú, TOTS, apenas para citar algumas. Também do lado português no Brasil, há muitas empresas portuguesas que investem bastante no Brasil, expressivo investimento de empresas como Galp, do setor de petróleo e gás, Grupo Hoteleiro Vila Galé, Grupo Hoteleiro Pestana, Portugal Telecom, Unidas Rentacar.
Eu queria, finalmente, falar um pouco dos desafios que eu acho que nós enfrentamos hoje em dia nessa questão dos negócios, da promoção de negócios entre os continentes, entre o Brasil e o continente africano. O primeiro desafio, eu acho que falta ainda ao empresariado brasileiro, especialmente, conhecimento. Nós costumamos, o setor privado costuma pensar na África como uma coisa só, como um bloco só, e é preciso saber que em cada país há um ambiente de negócio que funciona de uma maneira distinta. E antes de se fazer negócio no país, é preciso conhecê-lo. Então, isso é algo que a gente alerta muito no setor privado, a necessidade de estudar o ambiente de negócio em cada um desses países, isso é muito importante. Outra é a dificuldade de atendimento às demandas, tanto de cooperações, como de missões empresariais, de investimento, de financiamento. Como eu disse, apenas as demandas de cooperação técnica, por exemplo, nós estamos muito aquém as nossas possibilidades estão muito aquém da necessidade, da demanda que surge a partir dessa aproximação política. E, finalmente, a questão da pouca conectividade marítima e aérea. Apenas para citar um exemplo, nós temos apenas 3 companhias aéreas que nos ligam em voos direto do Brasil à África. Claro que, se colocássemos nessa lista os voos da TAP, a lista seria muito maior, mas eu acho que há um potencial para muito mais do que isso, quer dizer, da criação, estabelecimento de novas linhas aéreas. É preciso, evidentemente, também convencer o setor privado disso, mas, além da questão aérea, especialmente a questão marítima, o professor Aldair depois vai também expor aqui para os senhores. Então, dada a limitação de tempo, eu vou deixar outras questões para a sessão de perguntas. Gostaria de agradecer a atenção dos senhores. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do secretário Jean Marcel Fernandes, da Divisão de Operações de Promoção Comercial do Ministério das Relações Exteriores. Quem tiver perguntas para ele e também para os próximos palestrantes, já pode ir escrevendo. Eu peço, como fiz da primeira vez, que, por favor, cada um se identifique pelo nome, entidade e país de origem. Agora, eu gostaria de convidar o professor da Fundação Dom Cabral, Sherban Leonardo Cretoio, para a sua participação. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a organização desse encontro, a honra de a Fundação Dom Cabral ter podido colaborar, e trago aqui, talvez, num golpe de sorte, quem esteve aqui no painel anterior viu e participou dos debates, percebeu que havia uma demanda, né? Acho que a academia também precisa escutar os empresários. E a Fundação Dom Cabral, ela tem para aqueles que não nos conhecem, uma escola de gestão empresarial de negócios aqui do Brasil, e ela tem por filosofia e prática, né, geração de conhecimento aplicado e aplicável. E nós sempre buscamos, então, através de diversos núcleos de geração de conhecimento, registrar e conhecer e sistematizar também o que as empresas estão fazendo, como a gente fala, se a gestão empresarial é uma ciência, o laboratório é a empresa, se é uma arte, o ateliê é a empresa. Então, através dos nossos centros de geração de conhecimento, nós buscamos, então, oferecer, perceber, dialogar com as empresas e oferecer de volta às empresas algum conhecimento que seja de utilidade. E, nesse caso aqui, estamos trazendo a produção, um pouco da produção do nosso núcleo de negócios internacionais, que se dedica, desde 2005, a acompanhar o processo, né, o desenvolvimento da presença de empresas brasileiras no exterior, né, o que a gente chama de internacionalização das empresas brasileiras, considerando empresas que investem, empresas, sejam subsidiárias comerciais, produtivas, empresas que se expandem através de franquias. Então, temos aí, através de algumas linhas de pesquisa, acompanhado um pouco esse movimento. E, então, como eu disse, até num golpe de sorte do contexto do seminário, eu preparei exatamente essa abordagem, né, que acredito também seja um pouco complementar à que o
conselheiro Jean Marcel nos brindou aqui de forma brilhante agora há pouco. Então, nós temos aqui, nesse primeiro slide, os resultados dessa pesquisa do ranking das transnacionais brasileiras, que é uma pesquisa anual conduzida pelo Núcleo e que nós escutamos, então, aquelas empresas brasileiras que têm essa presença internacional, quais são, né, as suas atividades, o nível de investimentos, o volume de ativos, o número de colaboradores no exterior, né, o patrimônio, o faturamento, a receita que elas obtêm através dessas subsidiárias, e num ranqueamento, então, nós refletimos aí o que essas empresas brasileiras, a importância desse processo hoje nas empresas brasileiras. E os senhores percebam que são empresas de diversos setores, de diversos portes, né? Isso reflete bastante a diversidade do parque produtivo e de serviços do Brasil, o que também nos faz pensar que o Brasil tem condições, através das suas empresas, de oferecer, né, muitas interessantes parcerias e possibilidades de investimento nos demais países da CPLP. Então, através desse ranqueamento, esse é o ranking geral, empresas que têm subsidiárias comerciais e produtivas. E algum problema com a tecnologia, eu estou apertando o botão correto. Alguém talvez possa... Voltou? Não, o correto é esse aqui. Ele não está conectado, eu achei que eu tinha conectado. Bom, perfeito, muito obrigado. Bom, então eu vou mais ou menos seguir só pelo telão mesmo. Pelo ranking de internacionalização, então, das empresas brasileiras, nós temos esse panorama geral das empresas que investem em subsidiárias produtivas e comerciais, e nesse ranking assim, de franquias, essa é uma segunda lista com que nós trabalhamos, essas são as empresas, e os senhores percebem que são empresas mais do setor mais de business to consumer, né, o famoso B2C, que são empresas que estão aí nesse processo de instalação de franquias, de busca de parceiros no exterior, né? Essa é uma modalidade, né, que favorece a presença de empresas de pequeno e médio porte, e uma modalidade também que contribui para que empresários dos países né, parceiros possam se envolver no negócio e gerar riqueza local, e que as empresas brasileiras podem contar, então, com esse conhecimento de mercado que esses parceiros no exterior têm, né? Esse slide mostra um pouco da presença empresarial brasileira no mundo, e eu chamo a atenção para esse índice, aí, essa porcentagem de todas essas empresas que participaram da nossa pesquisa, são 63 empresas, né, nós temos aí 17 empresas, ou 27,8% dessas empresas têm subsidiárias, têm operações em países africanos. Né, são 17 empresas com operações em 19 países africanos distintos. Né, evidentemente, esse ranking da Fundação Dom Cabral ele não abarca todo o universo de empresas brasileiras que têm investimentos no exterior, mas eu diria que as principais estão conosco, estão participando. Então, é um dado importante. Esse estudo é feito desde o ano de 2006, e no início nós tínhamos apenas 5% das empresas que tinham operações na África, ou seja, vem crescendo o interesse e o nível, né, e a participação de empresas, o número de empresas que ali estabelecem subsidiárias, seja produtivas, comerciais ou acordos de franquia, né. Aqui temos um panorama geral. Vejam que a África é dos continentes ou das regiões do mundo que tem um número significativo de países em que empresas brasileiras já têm uma presença importante.
E aí eu chamo a atenção para esse próximo slide, que mostra como que essas empresas multinacionais brasileiras, no seu processo de expansão, têm buscado a famosa proximidade geográfica e cultural, que no painel anterior, de alguma forma, foi mencionado aqui também. E aí nós percebemos claramente que a América Latina surge como, né, o principal destino dos investimentos das empresas brasileiras nessa busca de proximidade geográfica e cultural, e que a África ainda, né, tem aí uma pequena presença como, né, país que recebeu a primeira subsidiária dessas empresas no exterior. Ou seja, talvez esse desconhecimento que já foi mencionado aqui e que nós percebemos nitidamente, né, um desconhecimento muito grande acerca das oportunidades, de todo o processo recente, né, da história econômica africana, talvez explique por que empresas brasileiras não tenham ainda se dado conta de que, embora tenhamos problemas logísticos, foi mostrado aqui também, existe uma proximidade cultural, eu diria até uma simpatia, uma boa receptividade, né, aos empreendimentos brasileiros. Nós temos percebido isso também nas nossas pesquisas no continente africano. E aqui nós mostramos que, na percepção dos empresários brasileiros, dessas empresas multinacionais, os principais desafios que eles mencionam são desafios que o que a gente fala assim, né, estão porta para fora da empresa, digamos, não são as questões aí de dificuldades ou custo de coordenação e governança, seria algo no âmbito da empresa. Né, as principais dificuldades que são percebidas são essas dificuldades aí dos riscos políticos e econômicos, a desvantagem de ser estrangeira, né, no jargão do nosso setor é o liability of foreigners, e nesse aspecto nós temos percebido que o Brasil também tem uma vantagem importante na África, como um país que tem uma imagem positiva, mercê da nossa tradição, né, diplomática, de um país pacífico, de um país conciliador, de um país que não interfere nos assuntos alheios, né, um país que tem proximidade cultural, né, um país que busca, nesses últimos anos, como bem frisou o conselheiro Jean Marcel, buscado intensificar a cooperação técnica, né, com países do continente africano. Isso é um tremendo, né, apoio e um importante auxílio assim, na imagem do país e nas potencialidades que surgem aí para as empresas a partir da cooperação técnica também, não só do ponto de vista de negócios, mas também de o Brasil ser percebido como um verdadeiro parceiro para o desenvolvimento econômico desses países. Eu tive a oportunidade de escutar do ministro da Planificação, aqui falamos planejamento, de Moçambique, em uma ocasião, o ministro Ayuba Coreneia, de que o Brasil realmente, nos últimos anos, passou a ser percebido como um verdadeiro parceiro para o desenvolvimento econômico e social de Moçambique. Sempre um país muito simpático pelas telenovelas, pelo futebol, pela música, mas que, de fato, nesses últimos anos, o Brasil se aproximou, via cooperação técnica e investimentos produtivos que geram desenvolvimento econômico. Eu vou voltar nisso daqui a pouco. O Brasil tem conquistado aí uma percepção, né, que é importante, né, de estar presente com instituições e com empresas relevantes nos diversos países da África, né. E aí, considerando essa questão da dificuldade do relacionamento com o que está fora da empresa, aqui nós chamamos a atenção, aqui já é o resultado dessa mesma pesquisa, que teve como tema específico em 2011, o relacionamento dessas multinacionais brasileiras com os stakeholders no exterior, com os stakeholders de uma maneira geral e os stakeholders também no exterior, e as práticas de sustentabilidade, né? Aqui fazendo um vínculo, como superar as dificuldades de ser estrangeira, o fato de ser um novo entrante, como eventualmente mitigar riscos políticos, principalmente. E nós percebemos, pela experiência de empresas, pela literatura e por casos também de variadas regiões do mundo, que o relacionamento com os stakeholders externos é uma parte importante da estratégia.
né, o que a gente chama a non-market strategy, né? A empresa precisa se ocupar, sim, de conhecer muito bem os mercados, de desenvolver, né, rede de fornecedores, de atender as demandas dos seus clientes, de acompanhar o que estão fazendo os seus concorrentes, né? Essa é a estratégia de negócios. Mas é importante também essa parte da non-market strategy, ou a estratégia não de mercado, que é como que a empresa, então, se posiciona com relação a stakeholders externos, como os governos locais, né, como os sindicatos de trabalhadores, como as ONGs locais e multinacionais que atuam nesses países, as organizações da comunidade civil. Né? Se uma empresa tem uma perspectiva de investir num país, não só querendo capturar valor, não só querendo, né, fazer negócios e ver aquele país como uma nação com seus valores, né, e com uma genuína vontade de contribuir efetivamente para o desenvolvimento econômico e social, a empresa consegue fazer isso. Mais aqui à frente eu vou mostrar algumas práticas das empresas brasileiras e eu penso que isso é muito relevante, né? Me perguntavam agora há pouco, né, como que eu vejo assim, a expectativa de empresários dos países africanos da CPLP com relação a um encontro como esse, ou quando vão missões de empresários brasileiros ou portugueses aos seus países. Eu disse, como resposta, pelo que eu, inclusive, escutei de muitos empresários em Moçambique, de que a expectativa não é só de termos parceiros de negócios, viabilizarmos negócios e focar só na atividade econômica. A expectativa também é de que a postura dos empresários que aqui chegam seja uma postura de criação de valor, né, de uma empresa que se quer relevante para aquela sociedade onde ela está se instalando. E é interessante como que a gente percebe, né, que as empresas brasileiras têm se envolvido com diversos stakeholders, né, nos seus processos de tomada de decisão. E aqui nós temos um outro gráfico que nos mostra que, com relação a esses stakeholders externos, as empresas brasileiras têm desenvolvido o seu relacionamento, tanto de considerar, né, o diálogo com estes grupos para a tomada de decisões até mais estratégicas do que operacionais e gerenciais, e desenvolvendo, digamos, com esse relacionamento, uma postura que deve ser sempre de humildade para aprender e respeito às diferenças, né? Eu acho que muitas vezes nos perguntam como que a gente percebe as empresas brasileiras, por que às vezes as empresas brasileiras são percebidas de uma forma muito mais positiva do que empresas de outras economias emergentes. E eu tenho argumentado, pelo conhecimento que tenho de práticas de várias dessas empresas, que as empresas brasileiras têm tido uma postura mais humilde, mais com humildade para aprender, mais respeitosa com relação às diferenças. O conselheiro, inclusive, falou da importância disso, né, de uma postura de aprendizado. O processo de internacionalização é um processo de aprendizagem, e isso as empresas têm percebido até como fator de construção de uma vantagem competitiva, e experimentando, às vezes, até situações de que governos de países em que elas estão presentes as recomendam como parceiras para outros governos africanos. Eu acho que isso é muito relevante, muito importante e um diferencial que as empresas deveriam continuar praticando e perseguindo sempre, né? Aqui, esse slide, e aí, né, já foi informado que os senhores receberão esse arquivo por e-mail, né, vai estar totalmente disponível. Aqui vocês têm, né, nessa lista de práticas, e mostra que, né, embora no Brasil essas práticas sejam mais desenvolvidas, né, no exterior talvez leve um pouco mais de tempo, mas é relevante que muitas das práticas de sustentabilidade, né, tanto do ponto de vista ambiental quanto social, né, a sustentabilidade ela não é só ambiental, ela é social. Então, você ter práticas que privilegiem a utilização de mão de obra local, práticas que a empresa possa contribuir com projetos de desenvolvimento, de geração de riqueza local. Isso é, né, claro, aliado também à questão do meio ambiente, a questão do treinamento e desenvolvimento dos profissionais. Isso é muito relevante, né, para os países que recebem os investimentos.
Então, a gente percebe que as empresas brasileiras têm, na média, né, praticado e consideram como, né, mais bem desenvolvida ou muito desenvolvida do que não, né? Então, elas têm buscado essa postura de praticar, de levar ao exterior essas práticas de sustentabilidade. E isso também a gente percebe uma diferença do Brasil com outras economias emergentes, né? Você não leva para fora aquilo que você não tem, aquilo que você pratica, né? Crenças são valores que se praticam. Então, se você não tem isso como filosofia, como prática, você não vai levar isso para o exterior. Então, e o Brasil é, sim, um país em que as empresas, até pela questão de problemas da nossa infraestrutura social, né, do nosso problema crônico de baixo investimento em educação, né, mercê da nossa questão de distribuição de renda, uma série de aspectos, o Brasil, as empresas brasileiras têm investido muito, às vezes complementando, né, o que os governos, tanto no nível municipal, estadual e federal, fazem. Então, essas empresas tendem a levar também para o exterior, onde necessário, essas suas práticas. Isso é saudável e consideramos que é uma contribuição também ao desenvolvimento econômico e social desses países e que deveria ser, né, continuar sendo estimulado. Aqui, o próximo slide, uma amostra assim, de como que essas práticas se dão em termos de setores, né? Vejam que o setor de recursos naturais é um setor que é sempre muito visado e muito observado e que também precisa, talvez em um grau mais elevado, retribuir, né? E a riqueza que se tira do solo deve se trazer para a superfície, para a infraestrutura social do país também. Então, aqui reflete que as empresas voltadas para recursos naturais são aquelas em que têm levado numa proporção maior as suas práticas de sustentabilidade. E vejam o que as empresas mencionam como benefícios das suas ações de sustentabilidade para as transnacionais, né? O que elas dizem é que essas práticas melhoram o relacionamento com os seus stakeholders externos, né? Há uma melhoria, né, da imagem da empresa, da marca da empresa, né? Geração de vantagem competitiva, já mencionei aqui, inovação nos produtos, nos processos, riscos. Aqui as empresas, né, em sua maioria, percebem um benefício dessa prática da sustentabilidade. Eu trouxe aqui um slide sobre um projeto específico, também tentando contribuir nessa linha do que as empresas estão fazendo e como um exemplo, né, de uma empresa que tem se ocupado de oferecer e de ser parceira para o desenvolvimento de países, né, o exemplo desse projeto Moatize da Vale. Eu escutei né, nas pesquisas lá em Moçambique, inclusive de ex-ministros de recursos naturais, né, e de uma série de outros stakeholders locais, uma percepção de que, embora haja problemas, a atividade de mineração é uma atividade complexa e muito visada, as empresas têm tido uma postura, e desse ministro especificamente eu escutei que eles consideraram o projeto da Vale, inclusive, como um benchmark para depois negociar com outras empresas mineradoras que vieram a Moçambique. Então, aí vocês têm elencadas aí uma série de atividades que essa empresa específica desenvolveu em Moçambique, ilustrando os slides anteriores, né? E que percebam que há inúmeras possibilidades para que os empresários contribuam, de fato, não só com geração de riqueza econômica, nem um projeto que vai mudar o perfil, já está mudando, né, o perfil econômico do país, mas um projeto que tem né, desdobramentos aí, importantes do ponto de vista social também. Então, é esse né, um exemplo que nós gostaríamos de trazer, né? Eu tenho aqui alguns slides que eu tinha preparado e eu acho apenas, né, reforçando o que o conselheiro Jean Marcel falou e talvez uma última mensagem aos empresários, né, da importância que é também nós pensarmos em parceria público-privada, não em projetos e negócios específicos, mas
numa perspectiva de relacionamento permanente e que os empresários se conscientizem e saibam que diversas ações no âmbito de política externa ou de política de desenvolvimento econômico dos países pode contribuir para a maior aproximação, para a geração de riqueza e geração de desenvolvimento. Então, eu já tinha aqui elencado algumas ações que eu acho que são um destaque, porque houve, sim, uma mudança de foco da política externa do Brasil a partir dos governos do presidente Lula, e apenas tentando aí, ilustrar um pouco isso, que o Jean Marcel já falou com muito mais propriedade, mas eu trago um dado aqui, que ele mostrou também, e que mostra inequivocamente que houve um crescimento do comércio, do fluxo de comércio do Brasil com a África, significativo e maior do que a corrente do crescimento que houve, proporcionalmente, ali, percentualmente. O crescimento do comércio do Brasil com a África foi maior do que com o resto do mundo, o que, de alguma forma, e isso aqui é uma outra linha de pesquisa que nós temos lá no núcleo, o trabalho completo também está à disposição de quem tiver interesse, que mostra, aí, através de uma série de dados, que há, sim, um vínculo de geração de negócios e de oportunidade de relacionamento econômico a partir também de ações de governo. Então, é uma outra mensagem que, desse front empresarial, do diálogo que nós temos tido com essas empresas multinacionais brasileiras, nós temos percebido, e que é importante nutrir e continuar, que essa política continue. Amanhã os senhores terão a oportunidade de escutar o Office Yuri de Souza, da Agência Brasileira de Cooperação, que vai mostrar muito também dessa questão da cooperação Sul-Sul, o protagonismo do Brasil em várias frentes, o Office nessa coisa em países africanos, e que isso é relevante para os países, é relevante para o Brasil também, e para as empresas também, porque geram também oportunidades de negócios. Desculpe ter me alongado um pouquinho mais no tempo. Muito obrigado. Agradecemos, então, ao professor Sherban, da Fundação Dom Cabral. E vamos imediatamente passar a palavra ao economista Altair Maia, que é autor de 3 publicações sobre a África. Lembrando que vocês já podem mandar as perguntas para os nossos palestrantes. Muito obrigado. Senhores, boa tarde. Eu agradeço muito a oportunidade que a coordenação desse evento nos dá de apresentar o nosso trabalho sobre logística no Atlântico Sul. Nós temos que esse painel fala da renascença africana, e a renascença africana se traduz em números. Pela primeira vez, a corrente de comércio do continente africano ultrapassou a casa de $1 trilhão. $1 trilhão é dinheiro em qualquer parte do mundo. Então, nós estamos vendo que o crescimento ele é exponencial, e o continente como um todo vem mantendo um superávit ao longo de todo esse tempo. Nós temos que esse crescimento africano, da corrente de comércio africano, não é pontual. É um crescimento que vem acontecendo em todo o continente africano. Nós temos que as 5 Áfricas apresentaram um crescimento positivo ao longo desde 1996 até o momento atual, com taxas bastante elevadas. Como já foi dito aqui, o Brasil e a África parece que estão imunes às crises, Então, são 2 continentes que têm condições de crescimento. A África é dividida em 5 regiões, isso já historicamente de longo prazo. A ONU resolveu adotar a divisão da ONU em 5 continentes, se bem que havia, na década de 60 do século passado, o presidente de Gana, chamado Kwame Nkrumah, que pensava de forma diferente.
ele queria que a África gravitasse toda em torno de uma ideia, que era o panafricanismo. No entanto, a força e a presença africana na ONU, por aquela época, ainda era muito pequena. Então, prevaleceu a divisão atual, que divide a África em 5 continentes, em cinco regiões. Dentro da África, nós temos diversos blocos econômicos, mas 3 deles se destacam. Nós temos o COMESA, que é um bloco que reúne os países do lado de lá, da África, né, do lado leste africano, e que começa desde o Zâmbia, cá embaixo no sul, e vai até o Sudão, abrangendo grande parte da África. Nós temos a SADC, que agrega os países do continente sul, e temos o ECOWAS. O ECOWAS é o ECOWAS, ou CEDEAO, né, que é mais conhecido como CEDEAO na África. O ECOWAS, ele é a comunidade econômica dos países da costa oeste africana. É esse que é o objeto do nosso estudo. Aí está o COMESA e o SADC. O ECOWAS reunindo os países da costa oeste africana. A importação desses países, do ECOWAS, obviamente, chegou a mais de 80 bilhões de dólares no ano passado, enquanto as exportações tiveram também crescimentos bastante elevados. Bom, esse crescimento todo africano, como está o Brasil na questão da participação nessa corrente de comércio? Nós vimos o professor Sherman falando a respeito do crescimento das relações do Brasil, comerciais do Brasil com a África, também o secretário Jean. Mas, infelizmente, apesar de todo o crescimento que temos, a corrente de comércio Brasil-África estabiliza na faixa dos 3%. Esse 1 trilhão de dólares que a África importa e exporta, nós participamos com algo irrisório até, né, apenas 3% dessa corrente de comércio. Por que se dá esse índice tão baixo, né? Nós temos laços históricos, nós temos produtos de boa qualidade, temos preços competitivos, contamos com toda a simpatia do lado africano, e, no entanto, o nosso comércio não avança. Não avança por uma questão muito simples. O custo do frete Brasil-África é o dobro do custo do frete Brasil-Europa, ou Brasil-China, ou Brasil-Japão, ou Brasil-Estados Unidos. Um container de 20 pés, um container seco, custa para a Europa algo em torno de $2.000, $2.000 e poucos dólares. Para a África, para a costa oeste da África, esse mesmo container custa $4.000 a $5.000. Então, se nós temos uma indústria a nível competitivo com a Europa, praticando os mesmos preços europeus, nós não temos como competir na África, porque o frete nos impede, né? Se nós temos um frete que é o dobro do que se pratica daqui para a Europa, ou da Europa para a África, então nós perdemos muito no quesito competitividade. E o nosso painel fala do renascimento africano, e o renascimento africano consta que o Brasil deveria ir de carona nesse renascimento. Mas nós temos que resolver essa questão do transporte. Se não resolvermos isso, dificilmente nós teremos sucesso nas relações comerciais do Brasil com a África. Por que custa caro um container para a costa oeste africana? Os navios que sobem a costa brasileira e levam as mercadorias para a África, eles vão primeiro até a Europa, descarregam, fazem transbordo para outro navio,
e depois, então, é que são transportados para o continente africano. Porto é caro em qualquer parte do mundo, mas no Brasil é um custo bastante elevado. Associado a isso, existe ainda um transbordo na Europa, em qualquer porto europeu, então nós temos que aí o custo do frete se torna bastante elevado. O que nós estamos apresentando como alternativa ao transporte Brasil-África? Isso é uma ideia que um grupo está desenvolvendo a respeito de como solucionar essa questão. Muitos já se têm falado, discutido a respeito, e algumas pessoas apresentam como solução a criação de uma linha de navegação daqui para a África. Isso não dá certo. O governo brasileiro, como dono de companhia de navegação, os senhores devem se lembrar de Lloyd brasileiro. Durou 100 anos, cresceu, se tornou uma grande companhia, mas, infelizmente, não suportou a concorrência e 10 anos atrás, 10 ou mais anos atrás, ela veio à falência. Outra solução seria conceder subsídios, mas subsídio onera os cofres públicos e é algo que o governo não quer nem ouvir falar. O que poderia ser feito, então? Nós poderíamos utilizar o que já existe. E o que existe? Todos os dias saem navios do Brasil para a Europa. Todos os dias. Vocês podem ver que esse navio passa na cara da África. E, no entanto, não para na África. Por que não para na África? Às vezes tem um pequeno volume de contêineres que não compensa uma atracação. Uma solução para isso seria, então, adensarmos esses contêineres com destino à África em 1, 2 ou 3 portos. Aí sim, nós teríamos um volume razoável de carga. Essa seria uma das opções. Outra opção seria conceder incentivos, não subsídios. O incentivo, ele iria simplesmente fazer com que o governo abriria mão de algum crédito a receber das companhias de navegação. Então, nós poderíamos ter que, através do serviço de cabotagem, as mercadorias com destino à África seriam centralizadas nos portos do Nordeste. África, quando eu digo aqui agora, nesse momento, é costa oeste da África, os países do ECOWAS. Então, eles seriam centralizadas nos portos do Nordeste, e dali, então, haveria um volume suficiente de cargas para justificar uma atracação nos portos africanos. Além disso, como contrapartida, os armadores teriam a possibilidade de ter seu custo de atracação reduzidos. Quem não trabalha no setor pode imaginar que isso seja muito pouco, mas a atracação de um navio é algo que custa muito dinheiro. Né? Isso custa 10, 15, 20 mil dólares. Então, reduzir isso daí a 50% desse valor já seria alguma coisa. Associado isso aí ao volume de contêineres que passaria a existir, nós teríamos, então, uma justificativa para que os armadores fizessem uma atracação no continente africano depois que deixasse o continente ou a costa brasileira. Quais seriam as consequências de um projeto como esse? Bom, hoje, quando os países africanos compram no Brasil, eles geralmente pagam 30% na assinatura do contrato. Na hora que a mercadoria está pronta, que é colocada no porto, eles pagam os outros 70%. Então, nós temos que, até o momento do embarque, essa mercadoria é paga 100%. Aí vem o pior lado da história. Quando essa mercadoria inicia o trânsito até o seu destino na África, esse passeio pela Europa, esse transbordo na Europa, demora
para chegar no destino demora de 30 a 100 dias, ou mais, né? Alguns casos, isso daí pode chegar a 4 meses, talvez até 5 meses. E o dinheiro já foi pago. Imagine o volume do capital de giro que um importador necessita ter para fazer uma comprinha no Brasil. Qualquer compra de $50 mil, aquilo fica parado 2 meses, 3 meses. Mediante isso daí, certamente, haveria opções mais interessantes. O segundo caso de incremento da consequência desse modelo, que associado ao primeiro, né, quando o navio deixar a costa brasileira direto à costa africana, ele gastaria 1 semana para chegar lá, e não 30, 40, 60 dias. Então, associado a isso aí, nós temos como consequência imediata o incremento das exportações do Brasil para a África. E a segunda ou a terceira consequência seria uma melhoria em todo o serviço de cabotagem no Brasil. Hoje nós temos um serviço de cabotagem muito deficiente, e isso, com certeza, haveria alguma melhora. Do lado africano, nós poderíamos ter a mesma coisa, de portos que concentrassem mercadoria. O ECOWAS, dentro do ECOWAS, os países signatários do ECOWAS, tratam a navegação de cabotagem, navegação entre eles, como a navegação de cabotagem interna. Isso reduz os custos na atracação. Então, nós teríamos que um grande navio, que poderia praticar preços bastante reduzidos num container, ele descarregaria num porto africano, e dali, então, o serviço de cabotagem dentro do ECOWAS faria a distribuição a custos bem mais palatáveis. Bom, grosso modo, é isso que eu tinha a dizer aos senhores hoje. Essa ideia nós estamos lançando através de um livro intitulado O Comércio Internacional Brasil-África, que ele foi elaborado por 4 técnicos, eu, o professor Flávio Saraiva, o professor Nelson Bessa e um técnico na área de comércio exterior, que é o Antônio Mendes Gonçalves, que está preparando a elaboração de um fórum Brasil-África para discutir exatamente essas questões. Eu queria ter trazido esse livro. Infelizmente, a gráfica nos concedeu apenas 40 livros e eu os distribuí de forma que o lançamento fica para uma segunda oportunidade. Muito obrigado. Obrigado ao professor Altair Maia. Perguntas na plateia, por favor? Ali. Vou passar o microfone. Boa tarde a todos. Altair, como vai você? Eu sou presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Ceará. E com o meu querido amigo ali, embaixador de Cabo Verde, isto é um assunto que nós temos debatido faz anos, o problema do transporte marítimo e os gargalos que tem. Como a empresa de logística, que é o Carlos Maia da Termaco, nós temos estado em reuniões com armadores, com multinacionais armadores, mas o problema é sempre o mesmo. Se não houver garantia de carga de um lado e do outro, os armadores não vão fazer o investimento de trazer os grandes barcos. Cabo Verde, nós consideramos que seria uma solução ideal, pela característica da localização geográfica de Cabo Verde, pela hoje a capacidade dos portos, mas se não houver
um investimento e um acordo político entre os principais players para poder, pelo menos, lançar a bola, dar o pontapé inicial neste movimento, não vamos conseguir chegar lá. O Nordeste, como sabem, do Brasil, tem todas as condições empresariais para poder exportar produtos de qualidade para o Brasil, calçado, têxtil. Nós temos tido várias reuniões, há vários setores de atividade que estão extremamente interessados. Mas os empresários ou as associações empresariais locais não têm capital suficiente para fazer esse investimento. Eu acho que teria que ser política do governo brasileiro, pelo menos para fazer o primeiro investimento, para garantir num primeiro ano esse custo da carga. Do lado da África, talvez os nossos amigos angolanos e os amigos dos outros países pudessem também considerar um acordo. Mas nós temos tentado, desde há vários anos, e eu estou já cansado de falarmos aqui com o nosso embaixador, que também tem sido alguém que luta muito por este projeto, e mais uma vez, num fórum destes, nós, da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, preocupamos com podermos melhorar as relações comerciais entre o Nordeste e a África através de um projeto de garantir um navio de carga para esse fim. Não sei quais são os comentários, temos aqui alguém que representa o governo do Itamaraty, é um assunto que eu coloco como prioritário. Perfeito, muito obrigado, Jorge. Veja você que nós temos no Brasil hoje aproximadamente de 7 a 8 mil contêineres com destino à África. Desses 7 a 8 mil contêineres, uma boa parte se destina à costa oeste africana. No entanto, esses 7 a 8 mil contêineres por ano estão espalhados ao longo da costa brasileira. Então, não há uma concentração. Quando não há uma concentração, um navio passa, recolhe 10 contêineres aqui, 20 ali. Então, isso faz com que não tenha escala de produção. Isso do lado brasileiro. Do lado africano, nós temos que essa área de interesse conta com 22 portos. Então, é impossível a um navio sair fazendo escalas para entregar 20, 30, 40 contêineres, né? Então, nós temos que, já que nós temos uma perfeita sintonia em termos políticos, há vontade política, isso já foi manifestado pelo presidente Lula diversas vezes e tem sido reafirmado pela presidente Dilma. Então, nós deveríamos, a CPLP deveria forçar alguma coisa no encaminhamento de alguma solução que pudesse trazer benefícios. Não é priorizar a questão africana, não, é torná-la igual. Por que um container daqui para a África custa $4.500 e um container daqui para a China custa $2.000? Né? Não é prioridade, é igualdade. Né? Então, acredito eu que se houver uma manifestação forte nesse sentido, de buscar uma alternativa concreta e real, isso tem pleno apoio do governo federal. Mas é necessário que as forças vivas que atuam nisso daí se manifestem. Se manifestem. Esse livrinho que eu falei que nós estamos lançando agora, ele foi prefaciado pelo presidente da FIEC, o Roberto Macedo, e ele abraçou essa ideia e acredita que seria, inclusive, um elemento de ligação política dos estados do Nordeste. Se nós temos a vontade política do governo federal, por um lado, e temos a vontade política do lado africano, só não fazemos se não o quisermos. Me permite complementar o que disse aqui o Dr. Altair, que é um grande especialista no assunto. Eu não tenho mais o que dizer tecnicamente para adicionar as palavras dele, mas eu queria reforçar essa questão do ambiente político favorável. Eu acho que esse ambiente não poderia ser mais propício
Eu citei muito o exemplo do ex-presidente Lula, essa política continua agora com a presidenta Dilma, e o próprio ex-presidente Lula continua indo à África com muita frequência, tentando estimular exatamente os setores privados a dialogarem mais e a identificar oportunidades. O exemplo que o doutor Altair deu, por que o frete para a Ásia é mais barato? Porque para a África, certamente porque há mais demanda na Ásia do que na África. Então, eu acho que cabe aí ao setor privado tentar criar essa demanda para baratear o custo desse transporte marítimo, sem dúvida. E o governo brasileiro, sem dúvida nenhuma, está disposto a ouvir também sugestões do setor privado, o que é possível fazer em termos políticos para melhorar o ambiente de negócio entre o Brasil e a África. Talvez só derivar um pouco a questão, né, muito bem colocada, de que isso nos lembra que há um crescimento assim, significativo de comércio, de oportunidades nas novas classes médias que vão surgindo nesses países, e essa demanda por consumo, né, integração né, partes da população que vão ascendendo ao mercado de consumo, a uma condição de consumir, e a adequação e a competitividade que o Brasil naturalmente deveria ter, né? E alguém hoje já disse que, né, o Brasil, apesar de ser o maior investidor da América Latina e Caribe na África, mas nós temos perdido um pouco aí a corrida para outros competidores, outras economias emergentes, e seria um grande desperdício de oportunidade por tudo que já foi falado aqui. Então, só lembrando que essa questão também lembra a mudança no perfil também, potencial mudança no perfil, né, que concordo ainda é muito concentrada em commodities, quer dizer, exatamente por isso. Talvez nós não estamos conseguindo ser competitivos em bens de consumo né, industriais que o Brasil, por si, já tem uma escala, né, e que poderia aproveitar se as condições fossem favoráveis. Então, só reforçando, seria realmente muito bem-vindo, né? Por favor. É só uma questão. Eu já estou aqui no Brasil há quase 7 anos. Que há esta vontade política, toda a gente sabe e toda a gente ouve. E eu tenho ouvido esse tempo todo. Então, por que é que não se faz? A questão é, há vontade política do governo brasileiro, há disponibilidade do lado africano. If there is a wish, there is a way. Se há vontade, tem que haver o meio. Agora, a verdade é que as coisas não marcham. E não é só a questão do frete. Há outros gargalos. Há gargalos de origem financeira, por exemplo, em relação ao banking. Há o gargalo, por exemplo, de não existir relações comerciais para impor-expor entre alguns dos nossos países, tem que ser resolvido do ponto de vista bilateral. Não entra uma lata de conserva de atum de Cabo Verde aqui no Brasil, por exemplo, no Ceará. Eu sou embaixador, nem sequer as coisas às vezes são revistadas. Veio com 10 latas de atum, que é para o meu consumo pessoal, porque eu gosto. Chega, fica tudo ali na alfândega. E, no entanto, aquilo vem lacrado. E nós exportamos para a União Europeia, cujas exigências vocês conhecem. Quer dizer, alguma coisa não está bem. E nós precisamos de resolver esse problema. Porque a África não vai ficar sentada à espera das vantagens comparativas que existem em relação a nós. Nós temos que procurar alternativas. Ou esse problema se resolve, ou quem perde. Perdemos os dois, é verdade. Perde o Brasil porque não dá o salto qualitativo em relação ao seu comércio, e perde os africanos porque não compram um produto mais barato e melhor, porque, na verdade, as coisas não marcham. Portanto, é preciso que a gente se sente e resolva definitivamente esse problema. Agora, não podemos passar anos e anos sucessivos a discutir essa questão e não passamos desse namoro do chove na molha. Não, vamos fazer, queremos fazer, temos que fazer. E se há vontade política, tem que haver um meio de nós resolvermos esse problema. E quanto mais depressa, melhor. Tanto para vocês, como para nós. Obrigado. Quem gostaria de comentar? Algum comentário? Perguntas? Acho que foi tão definitivo e tão claro. Mas, por favor, professor. Um minutinho, por favor. Muito bem-vindas as palavras do embaixador Daniel. Se há vontade política, se há viabilidade, se há vontade empresarial dos dois lados, por que é que não se faz, né?
Nós temos aqui no Brasil que uma coisa pode ser boa, pode ser excelente, mas se ninguém cutucar, aquilo não acontece. O senhor falou aí que nunca viu uma lata de atum do Cabo Verde aqui no Brasil. Eu também nunca vi, a não ser quando eu trago de lá. E eu complemento ainda. Quando eu trago o atum, eu trago também o vinho. O vinho Chã de Caldeira, nunca vi numa loja por aqui. E, no entanto, são produtos que poderiam perfeitamente estar nas nossas prateleiras, né? Eu acredito que organismos como a CPLP têm, sim, têm que cutucar e têm que pressionar o governo brasileiro, porque nas relações Brasil-África, é muito difícil a um país pequenininho como Cabo Verde, como o Benin, como o Togo, alguma coisa, questionar e pressionar o governo brasileiro. Eu acredito que a CPLP como um todo poderia, sim, fazer uma pressão objetiva e apresentar alternativas, né? Eu não sou governo, eu sou um consultor privado. A minha função é justamente cutucar. E hoje eu estou aqui cutucando e apresentando uma alternativa viável para que aconteça essa maior integração Brasil-Costa-Oeste da África. Perguntas? Auditório? Não? Algum comentário a mais para a gente encerrar? Ok, então eu agradeço a presença de todos aqui no auditório, neste segundo painel do primeiro dia de trabalho, em especial aos nossos palestrantes, muito obrigado, e aguardamos todos vocês amanhã aqui para o segundo dia de trabalho. Muito obrigado, uma boa tarde e um bom fim de dia para vocês.